sou a fono desesperada dos casos de fala que estavam evoluindo para dificuldades de aprendizagem da linguagem escrita e eu não sabia para onde ir. Eu estava olhando para as minhas crianças, indo bem na reabilitação de fala. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora com essa escrita? Vou passar para um colega. E aí eu fiz o multigestos de fala. Meu Deus, você dá o bônus, né? Que é uma aula teórica maravilhosa sobre a aprendizado de motora da fala, os transtornos motores de fala. Eu indiquei para muita gente aqui em Aracaju, porque assim eu não esperava. Eu achava que eu tinha comprado um curso simplesmente para aprender uma técnica, né? Essa possibilidade do multigestos. E aí você me vem com a aula maravilhosa de apraxia de fala, dos transtornos dos sons da fala. Foi, gente, e aí foi quando eu falei, não, preciso fazer o de alfabetização. E de verdade, eu estou encantada, porque eu não sabia para onde eu ia. É uma evolução que muitas vezes acontece dessa criança que vem com 2, 3 anos, né, com uma questão na fala, e aí ela vai minhas crianças, infelizmente, elas estão indo com demandas chegando, né? Para mim também com demandas da escola. E aí a linguagem escrita, infelizmente a minha formação não estava das melhores. E vinha casos para mim, eu não aceitava, para falar, não sei para onde é que vai. Aí eu falei, não, vou adquirir o de alfabetização, e de verdade, você me abriu caminhos, você me abriu um olhar clínico, que eu falo, meu Deus, como é fácil. Por que que eu não comprei esse curso antes? Ai, muito obrigada, viu? Valeu cada centavo. Gente, maravilhosa! Que delícia de ouvir isso, né? Porque a ideia é exatamente a gente tentar simplificar o caminho. Claro que nós temos casos, né, complexos, temos aí, né, casos que a gente vai quebrar muito a cabeça, mas a gente tem aí, né, um básico que chega muito no consultório e hoje a gente já está aí vendo os transtornos motores como algo muito corriqueiro já dentro do consultório. Né, as crianças com os transtornos motores é algo bem mais frequente, principalmente o atraso motor, né? E aí você vem trazendo um pouquinho disso, dessas crianças que chegam com esses atrasos e esse caminho da alfabetização, né, da linguagem escrita, né, que é o termo que a gente usa dentro da fonoaudiologia, como, né, um caminho que essa criança vai percorrendo ali e toda essa dificuldade que ela vai enfrentando. E aí você fala disso, né? Do quanto que o curso lá de fala trouxe uma perspectiva aí para você da fala e por outro lado este outro caminho, né, da linguagem escrita fazendo esse casamento, né? E assim, por exemplo, eu tô com uma criança de 9 anos, que a demanda dela é linguagem escrita. E a mãe dela é professora de ensino infantil. E aí eu tô trazendo para ela essas questões que você fala muito sobre a consciência fonológica. E aí ela me disse, como é isso, Vanessa? Esses dias ela me pediu ajuda. Como é que eu trabalho o som das letras? Que eu quero levar isso para os meus alunos. Ela me pediu, ela disse, eu não consigo. Me ensine, como é que eu ensino o som das letras? Eu fui falar para ela, foi, vamos acabar com isso. O nome de letra não leva ninguém a nada. As crianças Não. precisam saber reconhecer os sons das letras. O que elas escrevem é tudo aquilo que elas falam. Então, vamos parar, que não é F, é o F. Exatamente. E aí ela me pedindo ajuda, que ela queria, a mãe da minha paciente, que é professora, ela quer levar essa possibilidade para os alunos dela. Então, maravilhoso. Não, e aí você vê como que é uma coisa que você vai expandindo, né? Você faz isso, você tá lá com a filha dela, de repente você já tá trazendo uma perspectiva para o contexto da sala de aula, mudando a vida de um monte de crianças, porque dentro da nossa perspectiva, né, da nossa língua, o nosso tipo de processo de alfabetização, a alfabetização, né, o princípio alfabético, é muito mais, né, essa relação de letras com sons. E aí eles inventam algo completamente aleatório, que é ler a partir de nome da letra. B com O, Bo, L com A lá. E aí, a partir disso, essa criança não evolui. E aí, de repente, você ensina
para essa professora o som das letras e de repente ela vai trazer essa perspectiva para um monte de crianças e você vai favorecer um monte de crianças com ou sem dificuldades, porque a gente sabe que, né, muitas crianças que estão com dificuldades às vezes nesse processo de alfabetização, às vezes tá faltando uma abordagem adequada. Né? Não tem uma abordagem adequada e essa criança não evolui, não caminha, né? Então é muito legal isso. Agora eu queria ouvir um pouquinho mais de você com relação a essa parte lá da fala, sabe? Vamos tentar casar um pouquinho aí essa fala com essa linguagem escrita, que eu acho que vai ser muito rico. Como que o que eu ensino no curso não sou eu, só a Letícia que consegue resultado, né? O que eu ensino no curso você consegue aplicar e consegue ter resultado. Me conta um pouquinho, né, da sua percepção aí, né? Primeiro você fez o curso de alfabetização, o que que você achou assim que foi um diferencial, o que que foi interessante? Compartilha um pouquinho comigo, Vanessa. Na verdade, eu fiz o de fala primeiro, né? E Isso. aí, quando eu fiz o de fala, esses casos no consultório, demanda de escola, meu Deus, eu vi meu paciente de fala com 7 anos, 6 anos, que não reconhecia letras. Um menino em escola particular. E assim, é, aí eu trabalhando fala, eu acho até, vou assumir, pode ter sido uma falha minha. E aí eu mostrei as letras, e aí eu com o objetivo na fala, e eu fui questionar ele, que letra é essa? Ele não soube me falar. Foi, não tô vendo isso. E aí eu comecei a apresentar as letras, ele não conseguia reconhecer letra nenhuma, meu Deus. Aí fui trazer com essa mãe, como é que tá a escola? E aí, assim, menino totalmente atrasado, a escola nunca tinha levado essa demanda para a mãe ficou extremamente surpresa e preocupada. Vanessa, a escola nunca me chamou. Foi, ó, vamos cuidar disso. E aí, isso tem o quê? Olha isso, a Fono conseguindo, né, É, entrar aí nesse campo da linguagem escrita, que é algo, igual você tá falando, que eu errei. Na verdade, a Fono, ela não, apesar da linguagem escrita ser uma das áreas de atuação da Fono, a maioria dos fonos nem tem muito conhecimento sobre isso. Então era é o uma meu área que caso. meio fica passada ali, fica ali assim, né, meio esquecida, né? Era o meu E caso. aí é o que você tá falando, né? Era o meu caso, mas assim, e aí resgatou e hoje ele já está numa fase silábica, assim, enfim, a mãe também procurou ajuda com o psicopedagogo e a gente está fazendo um trabalho em conjunto, é bem legal. E aí, assim, é exatamente isso, é muito simples. Gente, o problema tá nisso. E eu tô com vários, eu trabalho em rede pública também, e todas as crianças que estão com demandas de aprendizagem, é muito claro como elas não conseguem fazer o movimento de consciência fonológica. Pois é, e o que que você achou dessa parte lá da consciência fonológica aí? Gente, é mágica. Gente, como abre portas, abre portas. Uma coisa muito legal também que eu aprendi no seu curso é como não se separa o trabalho de fala, de linguagem com o de fala. E aí, infelizmente, na fono, isso é muito dado pra gente. Eu tenho uma criança de 8 anos, que ela é autista grave, ela não falava nada, e eu comecei a usar multigestos, eu também tenho um prompt, enfim. Ela era não verbal, não vocal, não vocalizava nada. E aí ela tá começando a vocalizar, tá começando a soltar palavras. Então, assim, é um mundo, meu Deus, como é que eu fiquei muito feliz, foi um investimento do ano. Ai, que legal. Porque é muito isso dentro da fono. Vão trabalhar a linguagem, só pode trabalhar a linguagem. Aí, quando a criança estiver com a linguagem ótima, aí a gente vai olhar para a fala que tá lá no fundo, assim. E aí você vai tentar resgatar. Só que com todo esse conhecimento dos transtornos motores que a gente tem hoje, isso acaba sendo um grande problema, porque aí o gap de linguagem e fala fica gigantesco. E essa criança já piora muito a questão de comportamento, várias coisas, porque ela melhora tanto essa compreensão, né, essa linguagem compreensiva, expressiva, tudo isso que ela tem noção do tanto que ela não consegue, né, falar. E aí a gente tem exatamente essa questão aí, esse embate, porque é uma criança que melhora tanto na linguagem e a fala fica tão aquém que os comportamentos pioram muito. É, Então é muito melhor a gente tentar trazendo
esse casamento. Provavelmente, se a criança tiver um transtorno motor de fala, a fala, né, vai estar com um gap aqui com a linguagem, mas é uma coisa que a gente consegue trazendo essa fala, mesmo que com alguma diferença, mas a gente traz junto, a gente não espera para deixar para depois, né? Exatamente. E essa criança de 8 anos, ela tem um autismo grave. Tem duas fonos no caso. A outra fono estava trabalhando muito só comunicação alternativa. E eu estava trabalhando as praxias orais. Porque ela é uma criança que ela não consegue soprar, ela não consegue mandar um beijo. Só que aí, quando eu fiz o seu curso de fala, gente, peraí, eu vou tentar trabalhar a vocalização dessa menina. E foi a coisa mais linda do mundo quando eu comecei a colocar o multigestos de uma criança que não produzia nenhum som. E aí, multigestos. E assim, a menina tá vocalizando tudo, a mãe tá encantada, falando pé, papá. Eu trazendo toda aquela orientação que você disse.